a cliente cancelou o plano de consultoria online do meu mentorado porque o marido simplesmente não aceitava que ela enviasse as fotos utilizando biquíni, enfim, vestimentas para avaliação. Cara, até foi um motivo de discussão aqui no grupo. Eu falei, é um tema super interessante e eu acho que cabe uma troca de ideia, uma conversa com vocês. Bom, primeiro, existe sim uma cultura que a gente vê muito presente nas academias e também burburinho em relação ao personal, né? Em relação a, pô, não vou fazer consultoria, não vou fazer um personal com homem porque tem muito escândalo em relação a eles darem em cima de mulheres e etc e tal. Nesse caso, tem dois temas que a gente tem que conversar. O primeiro tema é em relação ao seu posicionamento junto com os clientes. Então, uma das coisas que eu dei de sugestão para esse meu mentorado foi assim, fala com ela, convida o marido dela para fazer uma call contigo, uma reunião, conhece o cara, deixa ele te conhecer, explica do seu trabalho, gera mais conforto, proximidade, para que não tenha esse impedimento, né? Não tenha esse empecilho ali e repercute em você perder uma possível cliente, né? Enfim, então é um cenário importante dessa proximidade. Segunda questão, cara, dá para você trabalhar, e aí foi uma discussão muito grande, eu achei legal, sem ter a foto necessariamente da aluna de biquíni para avaliação. Pessoal, como vocês já sabem, eu trabalhei durante um tempo com consultoria online. E sim, para você ter uma avaliação mais precisa do físico de alguém, você vai precisar de várias questões, né? Primeira coisa, às vezes você vai precisar de um vídeo, às vezes você vai precisar de uma foto. A foto de biquíni, muitas vezes a foto em posições para avaliação postural, seja às vezes um agachamento, algo do gênero, sejam vídeos nesse sentido. E tudo isso tem um viés técnico, né? Tem um viés de fato profissional, e você pede essas fotos, solicita essas fotos com as roupas apropriadas, não são roupas biquíni, calcinha, né? Sutiã, calcinha, realmente vai utilizar o quê? Um biquíni, algo nesse sentido, para que você consiga acessar ali, por exemplo, o glúteo, conseguir ter uma visualização mais completa em relação às musculaturas, e até mesmo para quando vierem os feedbacks com as fotos, você conseguir ter mais uma maior nitidez em relação à evolução daquela pessoa. Tá algo, né, na verdade, muito mais claro em como evoluir, o volume, definição e etc e tal. Então assim, qual que foi a minha sugestão ali? Falei, cara, é uma situação chata, mas eu já passei por isso. E uma das coisas que eu fiz foi o seguinte, vamos fazer essas avaliações com leg mesmo, com short e o top e tá tudo certo. E aí entrou, né, novamente uma discussão do tipo assim, pô, mas não faz sentido atender a pessoa se não for seguir a metodologia da minha avaliação. Qual que é o raciocínio que eu tenho sobre isso, né? Eu particularmente discordo. Eu trabalhei com mulheres em que elas não se sentiam confortáveis de mandar uma foto de biquíni e eu expliquei para elas basicamente que a melhor forma de avaliação para eu conseguir montar algo com mais individualização, com mais critério, seria seguindo esses modelos de fotos que são propostos. Todavia, entretanto, porém, se ela não se sentia confortável o suficiente para isso, ela teria também um protocolo de treino e dieta 100% individualizado para ela, só que com base naquilo que eu consigo visualizar. É claro que uma foto de leg, ou de uma leg, né, short leg, enfim, ela vai ter, enfim, vai ficar faltando, vai ter uma ausência ali de mais informações a respeito do físico dela. Então, talvez eu não consiga trazer um feedback tão preciso quanto a diferença que teve no glúteo, mas certamente essa pessoa consegue evoluir e ela, por si mesma, ficar satisfeita na frente do espelho daquilo que ela está vendo no particular dela. Ponto. Isso é algo claro. E aí, claro, existem pessoas que pensam, poxa, mas profissionalmente eu não aceito, porque isso não vai trazer um melhor resultado para o aluno, isso não é 100% individualização. O que eu digo a minha tese, né, aquilo que eu me proponho, é entregar o melhor nas condições que eu posso executar o meu trabalho. Então, se me foi dada uma condição, que era as fotos dessa forma, eu segui essas condições, entreguei o melhor protocolo, o melhor acompanhamento que eu poderia dentro daquelas condições. Eu tive um caso bem interessante de uma aluna que ela começou e ela tinha muita vergonha, né? Ela tinha um pouco de sobrepeso. E ela falou, poxa, Luiz, mas as fotos de biquíni pra mim, eu não me sinto confortável, etc e tal. Ela falou assim, nem na praia eu uso biquíni. Eu falei, cara, beleza.
Ela mandou foto, né, igual eu falei, de short e top. Cara, depois de uns 6, 7 meses, ela mandou foto de biquíni. Inclusive, eu tinha uma postagem no meu Instagram que eu mostrava essa trajetória dela e falava que ela mesma, por iniciativa própria, foi tirar uma foto de biquíni porque ela se sentiu bem. Então, eu dei esse tempo para ela, né? Então, se ela não me mandasse, também estava tudo certo. A questão é, o meu acompanhamento, ele foi oferecido. O meu acompanhamento, ele foi efetivamente dado a ela da melhor forma possível dentro daquilo que era o cenário que ela me propôs. Então, a minha recomendação para você que eventualmente enfrenta uma dificuldade, né, nesse sentido, cara, minha recomendação, flexibiliza essa parte. Explica para a pessoa o que é o ideal, qual que é o mais correto a nível de metodologia que você tem dentro da sua estrutura de trabalho, só que fala que você vai trazer uma adaptação baseado naquilo que você tem como insumo, né, que são as fotos desta forma, e com isso você vai fazer o melhor trabalho individualizado que você puder. Além disso, entrou alguns questionamentos, do tipo assim, pô, mas o próprio feedback vai ser prejudicado. Eu falei, cara, pior que não. Por quê? Eu me recordo que eu recebia muito feedback da aluna, às vezes mandando assim, ó, Luiz, essa minha calça aqui, cara, ela basicamente tá caindo agora de tanto que eu perdi cintura. Ou, Luiz, essa calça agora tá apertando muito na minha perna, muito no meu glúteo. Então, existem parâmetros também de evolução que não são necessariamente através da visualização de uma foto, né, da sua aluna de biquíni, que também podem ser medidos, né, visualizados com a roupa que ela está utilizando no dia a dia, a peça que ela já se recorda como que fica no corpo dela. Você pode até falar, olha, então grava ali um número de roupas para você, né, utilizar, ou sempre tira foto com a mesma leg para a gente ver a diferença que vai dar. Então, tudo isso você pode ir montando uma forma de você ainda ter esse cliente. E aí você pode se perguntar, pô Luiz, mas aí parece que eu quero vender a todo custo. Cara, novamente, não é por aí. Por que não é por aí? Existe uma crença equivocada. Essa pessoa, ela vai acabar entrando no acompanhamento. E ela não vai mandar as fotos no padrão que você gostaria de receber. Só que ela vai trabalhar com outra pessoa. E por que não poderia ser contigo? Sendo que você garante que o seu negócio, a sua metodologia, o seu trabalho é muito eficiente. Por mais que fuja um pouquinho por conta dessa questão da foto, ainda assim ela vai estar sob a sua custódia e você vai entregar o melhor trabalho para ela. Então, no final das contas, a discussão no grupo foi nesse viés, foi com essas características, e o meu posicionamento foi exatamente o que eu estou trazendo para vocês. Nós, enquanto profissionais da área, nós temos que auxiliar as pessoas de acordo com o cenário que elas possuem. Um exemplo muito claro disso é um médico, um pneumologista, eu acho que é assim que fala, que se recuse a tratar um fumante, que diz que não quer parar de fumar. Eu, se eu fosse médico, eu não pararia de tratar uma pessoa que ela eventualmente tem algum problema por conta do cigarro e ela simplesmente fala, cara, eu posso tomar remédio, posso fazer tratamentos, etc, mas parar de fumar, eu não vou parar. Eu trataria uma pessoa dessa, mas explicando para ela que, ó, cara, o melhor cenário seria você parar, interromper essa prática. Mas, se ela não interromper a prática, de qualquer forma, eu não deixarei de ajudá-la. Então, no final das contas, eu acho que recai um pouco sobre essa mesma ótica, sobre essa mesma visualização, né, acerca ali da forma de você se comportar nesses cenários. Bom, basicamente a resposta que eu dei para o aluno foi nesse viés. Os outros mentorados também, né, os outros mentorados, muitos deles concordaram, alguns trouxeram essas nuances, né, mas entenderam o que eu quis dizer, que no final das contas o que vale é o teu acompanhamento de fato com a pessoa e, quem sabe, estabelecendo um vínculo maior, uma relação de mais confiança, esse cenário possa ser modificado também. É igual eu falo, existem essas possibilidades, só que a gente só consegue acessar elas, chegar nelas, quando efetivamente essa pessoa já tem minimamente uma confiança. E a parte que eu falei de você fazer uma reunião, conversar com o marido dessa pessoa, ela é muito importante. Porque, de fato, existe essa questão que eu falei cultural, de você ter muitos incidentes, né, você ter muito burburinho, né, enfim, de personagens, né, que acabavam dando em cima de aluna, rolava muita traição. Isso é algo que não é uma opinião minha, é algo que todo mundo escuta, enfim, mas eu acredito que não é uma verdade absoluta. Hoje existem muitos profissionais sérios, eu acho que é uma minoria que faz isso, que infelizmente acaba prejudicando as pessoas que fazem um trabalho sério e honesto, e como forma de você se defender disso, o melhor caminho é justamente o que eu estou falando, você conseguir estar presente, né, trazer ali uma reunião ou algo do gênero, para que
que essa pessoa ali, o cônjuge, se sinta mais confortável em você estar acompanhando ali a mulher. E outra, numa dessa aí você eventualmente pode até vender para ele também e ele ser um aluno seu. Então, se você concorda comigo, se você também visualiza dessa forma, ou se não, Luiz, na verdade eu discordo plenamente do que você está falando, falou um monte de borracha aí. Cara, eu quero saber a sua opinião, comenta aqui, que qualquer coisa a gente faz um outro vídeo avaliando esses comentários, eu trago a minha perspectiva baseada neles. Beleza? Tamo junto aí, espero que tenha agregado esse conteúdo.